E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo, da Brancov, diagnóstico para automotivo. Sua oficina de confiança aqui na região de Porto Alegre, e também seu canal no YouTube para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje, então, vou falar de novo aí sobre cavalete da válvula termostática do motor Zetec Rocan. Para quem me acompanha no canal sabe que aparece bastante Fiesta aqui, né? Porque na região tem bastante, é um carro que vendeu bem, um carro bem robusto. E eu acabo pegando bastante, mas não é porque ele aparece bastante porque ele é um carro ruim, é só porque tem bastante carro, né? Até porque a oficina não é só para arrumar problema, né? Tem que fazer uma revisão periódica, né? O pessoal acha que é só trocar óleo, mas não, tem que... O ideal para quem é leigo é, sempre que for trocar o óleo, pedir pro mecânico verificar vários itens e tem alguns itens que se troca em determinado período, né? Mas não é o caso aqui. O caso aqui agora... eu vim abordar novamente o cavalete da válvula termostática do Zetec Rocan. Decidi fazer esse vídeo, já faz horas que eu estava pensando em fazer o vídeo novamente, porque apesar de muita gente me acompanhar direto no canal, e eu sempre que eu mexo no Fiesta e que mexo ali no arrefecimento, no cavalete, ou troco o cavalete, eu explico por que eu coloco de metal, e trabalho sempre aí para desfazer esse mito que criaram aí que o cavalete de metal afeta a leitura e o funcionamento do motor. Que a primeira prova, e nada melhor que uma prova prática, né? Porque infelizmente na teoria muita coisa é bonita e na prática é diferente. E na prática eu já botei mais de 10 cavaletes de metal, que é até pouco comparado a oficinas grandes, né? Mas também é algo que não é toda hora que o pessoal está trocando. E nunca deu retorno aí nesses 3 anos de oficina. Minha oficina é bem recente, bem pequena. E nesses últimos 3 anos nunca deu retorno nenhum cavalete de metal. E ninguém nunca reclamou de alteração de consumo, funcionamento, nada do motor, né? E a ventoinha trabalha perfeitamente. O motor chega em torno de 105, 106 graus, liga a ventoinha e depois de alguns segundos, ali quando o motor chega em 99 graus, mais ou menos 92, a ventoinha desliga, né? Ou seja, funciona perfeitamente. O que o pessoal alega aí é que o cavalete de metal, ele não dissipa o calor e vai influenciar no sensor, na leitura do sensor, e o carro vai ficar com a ventoinha ligada o tempo todo, e não sei o que mais, né? Eles começam a explicar e não dizem o que é, né? Mas vamos ver aqui, ó, eu peguei aqui um cavalete de plástico de um carro que eu troquei recentemente. Aqui tá, né, pra quem não conhece, esse aqui é o cavalete da válvula termostática, né? Eu vejo até o pessoal erroneamente chamar de válvula termostática, mas isso aqui não é uma válvula termostática, isso aqui é um cavalete da válvula termostática. A válvula termostática é essa peça aqui. No caso aqui é de um Zetec Rocan Flex. Ele tem uma válvula termostática eletrônica, que ela é de ferro. E aqui, ali está a válvula termostática. Está ali dentro, né? A válvula termostática é responsável por limitar a circulação de água no motor até que ele atinja uma temperatura de funcionamento. E depois que ele atinge determinada temperatura, em torno de 92, 93 graus, ela abre para a água circular pelo restante do motor, pelo radiador também, e manter a temperatura. Quando a temperatura começa a passar do limite aceitável, é ligada a ventoinha para fazer a troca térmica lá do líquido que está dentro do radiador, e consequentemente vai fazer a troca térmica do líquido que está circulando no motor, né? Porque a bomba d'água faz a água circular por todo o motor. Tá? Achei importante explicar isso, né? Porque tem gente que acha que deve estar olhando que não entende nada, então é bom entender um pouquinho. Sem a válvula termostática, digamos que a válvula termostática travou aberta ou por algum motivo remover a válvula termostática, o líquido vai ficar circulando o tempo todo por todo o motor e pelo radiador, e o motor vai ficar sempre frio. E isso a longo prazo aumenta o desgaste do motor, porque ele trabalha frio, ele trabalha fora das folgas que foi planejado. E no caso do motor com injeção eletrônica, né, a injeção eletrônica vai detectar que o motor está frio e ele vai ficar sempre ali enriquecendo a mistura para o motor funcionar de uma maneira mais uniforme e ter respostas melhores aí quando você acelera, tá? Então vamos lá, então. Agora, por que o cavalete de metal não afeta a leitura do sensor? O primeiro motivo, né? O que faz a leitura do sensor, o sensor faz a leitura na água. O sensor não fica fazendo a leitura no corpo do metal. Tá? Aqui está a pontinha do sensor de temperatura. No Zetec Rocan é um sensor só para o marcador do painel, para a central de injeção, e a central de injeção, quando necessita,
ela aciona a ventoinha, né? Então é tudo comandado pela central. E esse sensor aqui único. Ah, mas o que eles alegam? Eles alegam que o cavalete de metal, né? Eu não tenho de metal aqui agora, né? Desculpa, mas vou ver se providencio um de metal, quem sabe mais pra frente, né? O que eles alegam é que o cavalete de metal, quando ele tem todo o corpo de metal, que ele vai reter mais calor e esse calor vai, de alguma maneira, influenciar no sensor. Mas vamos lá entender, pessoal. O que faz o cavalete esquentar é a água que passa por dentro dele, né? E claro, ele também aquece porque como o cabeçote está quente, ele acaba aquecendo também, né? Mas é a água que determina a temperatura de todo o conjunto. Então a água circulando aqui dentro, ela vai fazer uma troca, independente de ser metal ou alumínio, metal ou plástico, a água que circula aqui vai fazer a troca térmica independente do material do cavalete. E não vai ser o cavalete de metal. Vamos tentar imaginar ali, né? A gente tem o motor, toda aquela peça enorme, e essa peça aqui minúscula que vai do lado. Agora vocês vão me dizer que essa peça de metal, ela vai ter propriedade suficiente de interferir na leitura da água, sendo que o sistema todo tem 6 litros que estão toda hora circulando no motor. Tem 6 litros no motor que está toda hora passando aqui. E essa água vem numa determinada temperatura. Aí vocês querem dizer agora que se o cavalete for de metal, se esse cavalete for de metal, ele vai aquecer a água e vai dar uma leitura errada, sei lá, não faz sentido, porque teria que ser para dar alguma diferença, isso aqui teria que ser de metal maciço, não poderia nem ser oco aqui dentro. E mesmo assim eu não sei se ia dar alguma diferença. Sei lá, se isso aqui fosse tudo de metal, tudo, aqui hoje, vamos imaginar que esse pedaço vazio aqui não é vazio, é metal, e o sensor é preso aqui. Daí sim teríamos uma diferença de leitura em relação ao restante do líquido, né? Porque se fosse uma peça inteiriça de plástico, ela não teria a mesma propriedade, talvez, de conservar o calor e transmitir esse calor pro cabeçote. Entenderam? Mas como, mesmo ela sendo de alumínio, ela é tão pouco e passa tanta água, a água faz a troca térmica. Assim como se a gente pegar esse cavalete de plástico e mergulhar num recipiente com água, não precisa nem ser melhor, se você tem um Fiesta no motor lá, até se vocês olharem meus vídeos anteriores, vocês vão ver que quando o motor está funcionando, eu pego a pistola térmica aqui, ó. Tem a pistola térmica e coloco aqui. Se fizesse algum sentido, eu não ia botar. Primeiro, se não fizesse. Se fizesse tanta diferença assim o material, digamos que o plástico não esquenta e não conduz, não faz essa diferença de troca. Se eu botasse a pistola nele, não ia adiantar botar a pistola nele para fazer a leitura do sensor. Concorda comigo? Mas a gente sabe que se tá lá funcionando o motor, se tu tentar encostar nessa peça, tu vai queimar os dedos quando o motor estiver quente. Se tu pegar essa peça de plástico e colocar num vasilhame, ferver a água, mesmo que tu não coloque, mesmo que tu coloque água só até a metade, digamos, ela vai esquentar e vai queimar teus dedos. A de metal é a mesma coisa. Ok, alguns vão me dizer assim, não, mas o metal, se tu aquecer uma peça de metal e botar de lado, fora do líquido, ela vai ficar quente por mais tempo que o plástico. Aí sim, daí eu concordo com vocês. Mas aí voltamos de novo, né? Essa peça, quando tá instalada no bloco do motor, o líquido tá todo momento passando aqui, fazendo a troca térmica. Então, o que manda primeiro nessa troca térmica é o líquido que tá passando aqui. Conseguiram entender onde eu quero chegar? E outra, bom, é só vocês verem que alguns carros mais antigos, ou até o motor Renault, os K4M, F3R, eles usam o cavalete de metal, o sensor é neles e não tem problema. Mas foi projetado assim. Pessoal, isso aqui é projetado de plástico porque é mais barato fazer de plástico. É muito mais barato essa peça de plástico do que de metal. Mas por que ela é tão cara na Ford? Mas a gente sabe que tem muita peça que, às vezes, o mesmo fabricante,
vamos lá, vela de ignição. Geralmente um kit de vela de ignição numa autopeças é muito mais barato do que numa concessionária. Eles trabalham as marcas que eles querem porque eles não querem. Eles não têm muito interesse que você arrume o carro. Eles querem que você desista e troque o carro, pegue um novo, porque você vai desanimar com o valor das peças. Então por isso que a peça é muito cara, porque com certeza isso aqui de plástico não tem um custo tão alto assim para ser fabricado em massa, em quantidade, né? E claro, geralmente as de metal são mais baratas porque vem da China, né? Não que são ruins, mas é que na China a mão de obra é mais barata, né? A gente vive num país onde empreender e fabricar é complicado, acaba ficando muito mais caro produzir aqui. Então muitas empresas produzem na China e só empacotam aqui. Então voltando então, né? Fui ver que estavam buzinando pra mim. Bom, eu falei tudo isso pra ver se esclareça um pouco pra quem é leigo ou pra quem... Porque, putz, eu tô fazendo um vídeo dizendo que eu aplico cavalete de metal. Porque eu já apliquei vários, nunca deu problema e não faz sentido isso que altera a leitura do sensor a nível de atrapalhar o funcionamento do motor, né? E sempre aparece algum esperto que comenta no vídeo dizendo que tá errado. E agora ainda tem um outro colega youtuber que também de novo fez um vídeo dizendo que o sensor que o cavalete metálico altera, sendo que ele está sendo patrocinado pela fabricante do outro cavalete que ele está lá vendendo, né? Não que o outro cavalete seja ruim. Eu já vi teve um cliente que disse que não, eu quero botar um de plástico, e daí eu, não, beleza, quer botar um de plástico, daí ele trouxe lá da marca e realmente, visualmente, olhando assim, ele é bem superior aos cavaletes paralelos que tem aí, né? Por isso eu sempre digo, se quer botar um de plástico, tem que botar o Ford ou dessas outras marcas aí que estão fazendo agora os cavaletes. Mas tem uns mais... Só, claro, é bem mais caro, porque tem uns paralelos que custa aí R$30 e aquilo ali dura 5, 6 meses, né? Então, se for botar um de plástico, põe uma marca conhecida. Mas eu não vou abrir mão do metálico, porque outro problema do de plástico... Vamos ver, com o tempo vamos ver se os cavaletes de plástico agora vão começar a aguentar mais. Porque mesmo o original Ford, que também é daquele composto que aguenta etileno glicol e não sei o que, a gente sabe que o cavalete, ele... É bem comum esse cavalete da Ford, ele quebra aqui, às vezes ele abre aqui embaixo, e o que acontece? Perdão. Quando isso acontece, chega a ficar nervoso só de lembrar, porque eu mesmo já passei por esse problema, né? O cavalete do meu carro abriu, vazou toda a água, desliguei o carro e já tinha queimado a junta do cabeçote. E muitas vezes ele não avisa. Por que ele não avisa? Justamente como o sensor tá no plástico e quando a água vaza ele fica sem contato nenhum, aí mesmo que ele não avisa, pelo menos no cavalete de metal, se por algum motivo faltar água aqui, ele vai avisar no painel porque ele vai aquecer o cavalete, né? Mas a maior vantagem do cavalete de metal é essa: o cavalete de metal nunca vai quebrar aqui ou aqui ou aqui. Ou então vai vir um espertinho e vai dizer: ah não, mas o cavalete de metal sofre corrosão. Se não usar aditivo, o bloco do motor tudo sofre corrosão. Mesmo sendo de alumínio, ele sofre corrosão, ele não enferruja, mas ele sofre corrosão. Se não sofresse, às vezes não teria a necessidade de estar soldando e planando o cabeçote de alumínio. O cabeçote do motor é de alumínio já faz uns 20 anos, né? E agora tem vários motores que tem bloco de alumínio. E até ao contrário, né? Que a gente tem a percepção que o alumínio é resistente à ferrugem, né? Realmente, ele não enferruja, mas ele corrói. Porque no motor a água, ela aquece, ela sofre eletrólise, né, dos componentes eletrônicos. E o alumínio também vai corroendo. E é bem mais comum até um bloco de alumínio dar perda total por não usar aditivo, né? Enquanto um bloco de ferro, geralmente ele tem mais capacidade de aguentar esse relapso na manutenção. Tá, pessoal? Então tá, espero que tenha ajudado aí quem tava com dúvida. Vai ter muita gente que vai vir aí pra tirar dúvidas sobre o cavalete, né? Então, resumindo, eu vou continuar usando o cavalete de metal. Como eu falei antes, eu já perdi a conta de quantos cavaletes eu coloquei, mas mais de 10 com certeza. E nunca teve nenhum retorno, não teve alteração no funcionamento do carro, nada, né? Eu peguei um caso num cavalete de... Peguei em 2 casos até do carro do Fiesta.
funcionando e a ventoinha não desliga. E no painel tá sempre no meio. Peguei a pistola térmica, o motor tava em 60 graus. Ou seja, provavelmente, aí eu fui pela lógica. Se o motor tá em 60 graus e a ventoinha tá ligada, então o motor tá detectando um superaquecimento, porque é aqui o sensor que manda informação para a central e a central liga a ventoinha. Então logo, se a ventoinha tá ligada, certamente é o sensor que tá mandando uma informação errada para a central. Daí eu fui lá, botei scanner, e lá no scanner tava lá o motor tava a 115 graus, 120 quase. Sendo que na pistola o motor tava a pouco mais de 60 graus. Botei sensor novo, aí ficou parelho. O motor tava em 60 e poucos graus e lá no scanner também tava dando 60 e poucos graus. Fechou o problema, né? Cada caso é um caso, né? Agora dizer que uma peça se fosse de metal, essa peça aqui, ela ia transferir calor o suficiente pro sensor, é um pouquinho demais, né, pessoal? Beleza? Mas de novo aí, não tô querendo denegrir ninguém, não quero parecer que eu quero criar picuinha, né? Só quero esclarecer o meu ponto de vista, até porque o pessoal tem me mandado vídeo, me questionado, né? E eu, como eu falei, não vou abrir mão. Na minha opinião, o de metal é melhor, beleza, pessoal? Deixa eu virar aqui pra mim, então. Já deixa um gostei aí no vídeo, né? Se você não gostou, pode deixar no gostei. Daqui a pouco você não concorda com a minha opinião, vai dizer que eu tô errado, né? Mas eu tenho uma imagem a zelar também e vai ficar muito chato se começar a instalar no carro dos meus clientes, nos carros dos meus clientes um produto aí que dá problema, né? Porque o pessoal não vai vir, não vai retornar na oficina, vou perder serviço e vai... e ainda vai falar mal de mim pros outros, né? Então eu procuro fazer sempre o melhor pro meu cliente. Como eu falei, se o cliente dizer assim, não, eu quero botar um cavalete de plástico lá de uma marca XY, original Ford, eu deixo também, né? Fazer o que, né? Então tá, mais uma vez então, obrigado por acompanhar o canal. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um gostei no vídeo e até a próxima então.